Bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num mistério de altíssimo risco, a expedição do almirante Richard Byrd ao fundo do mundo, lá em meados do século XX. O dossiê Antártico Não Revelado, Segredos do Gelo. Isso não é só uma aulinha de história chata, não. É uma jornada real para o desconhecido, cheia de ação, suspense e segredos trancados a 7 chaves debaixo de toneladas de gelo. Vamos destrinchar os fatos dessa aventura impressionante. Olha só o tamanho desse mistério. Nas fontes históricas, o almirante Byrd descreveu o lugar de um jeito que dá até calafrios. Uma área do tamanho dos Estados Unidos que nunca foi vista por um ser humano. Imagina isso. Além do Polo Sul, existe uma fronteira gigantesca totalmente intocada, escondida de todos nós. Uma imensidão branca guardando segredos milenares. É fascinante, mas, vamos confessar, também um pouco assustador, né? Um verdadeiro continente perdido. E aqui a gente vê um contraste brutal de eras. O nosso globo terrestre estava, e aliás ainda está, encolhendo super rápido. Pensa que, na mesma época em que a aviação evoluiu ao ponto de a galera cruzar o Polo Norte em voos comerciais tomando coquetéis nas alturas numa boa, a Antártida continuava sendo uma anomalia extremamente perigosa. O globo encolhendo contra a fronteira final. Uma região indomável, não cartografada, que simplesmente se recusava a se curvar ao progresso moderno. A própria geografia já dita as regras do perigo aqui. Se a gente comparar o topo com o fundo do mundo, as diferenças são dramáticas, quase teatrais. O norte já tinha virado uma região compreensível. Mas e o sul? O sul se ergue como uma verdadeira fortaleza alienígena e imponente. A estrutura em si parece que foi feita de propósito para afastar curiosos, exigindo uma coragem de aço e táticas de sobrevivência impecáveis para quem quer que ousasse bater nos seus portões de gelo. E o ponto crucial de toda essa defesa natural é este número monumental. 10.000. A discrepância da natureza é implacável. Para colocar em perspectiva, o Polo Norte é o centro de um oceano profundo, com os 10.000 pés de profundidade. Mas o Polo Sul é uma fera completamente diferente. Ele é o centro de um platô montanhoso castigador, variando de 10 a 14 mil pés de altura. Um ambiente extremo, com ar rarefeito, testando os limites humanos ao máximo. Agora, se essa altitude absurda já não fosse defesa o suficiente, a gente esbarra em um outro obstáculo aterrador. O continente do sul inteiro é cercado por uma barreira formidável de mares congelados. E não é uma camadinha fina de gelo não, tá? É um cinturão incrivelmente denso, com pelo menos 1.200 quilômetros de espessura. É como se a própria natureza tivesse erguido uma muralha de gelo colossal para esconder o que quer que esteja guardado lá no núcleo. Então, como é que a humanidade tentou invadir essa grande muralha? A evolução dessa exploração foi uma trilha de riscos gigantescos. Começou lá com aquelas equipes de cães vulneráveis enfrentando nevascas monstruosas, depois vieram os aviões mais lentos, mas a tensão atinge o pico absoluto com a chegada das aeronaves modernas da época. Altíssima velocidade, carregando cargas terrivelmente pesadas direto para dentro do vazio congelado. Imagina a adrenalina de voar, sabendo que um desastre fatal estava sempre a 1 milissegundo de distância. Aí vem a grande pergunta que puxa o fio do suspense na nossa história. Por que a mudança repentina e intensa para operações governamentais massivas? Durante muito tempo, exploradores privados, e muito corajosos, enfrentaram esse inferno branco praticamente sozinhos. De repente, a coisa vira um projeto sigiloso de escala militar do dia para a noite, com missões de reconhecimento pesado como o quebra-gelo ático. Do nada, as maiores frotas do mundo começaram a navegar rumo ao lugar mais vazio do planeta. O que mudou? Bom, a resposta para essas investidas pesadas revela exatamente o que estava em jogo. Existiam tesouros sobre o gelo. Um reservatório intocado de recursos naturais. Achou-se carvão em abundância a apenas 180 milhas do polo. Fortes evidências de petróleo, provando que aquele deserto branco e letal teve um passado tropical misterioso. E claro, o sussurro do prêmio máximo daquela era emergente, urânio. O combustível perfeito para a corrida atômica, literalmente adormecido sob a neve. Só que, arrancar essas riquezas lá do fim do mundo não é só um desafio logístico. É uma corrida contra a morte. Olha esse número implacável. Menos 100. Nas áreas ricas em recursos e nas águas congelantes da exploração, a temperatura despenca brutalmente para assustadores 100 graus negativos. É um frio que simplesmente paralisa as máquinas, trinca o metal e transforma qualquer pequeno erro humano numa sentença de morte cristalina e instantânea. Mas adivinha só, nem o risco de congelamento instantâneo barrou a cobiça global. O relógio começou a correr de forma tensa,
numa guerra fria pelos recursos. Nada menos que 7 nações, incluindo pesos pesados como a Rússia e os Estados Unidos, além de potências sul-americanas, a Nova Zelândia, a Grã-Bretanha e a Austrália, pularam de cabeça nessa caçada. Era um jogo de xadrez geopolítico frenético, desenrolando numa arena impiedosamente congelada, com todo mundo correndo para garantir inteligência estratégica antes do adversário. E não parava por aí. As apostas militares eram ainda maiores do que apenas extração mineral. Tinha um plano sombrio rolando nos bastidores. Um backup estratégico de defesa global. Se um conflito destruísse estruturas vitais, como seu controle do Canal do Panamá fosse perdido, as ilhas logo ao norte da Antártida virariam a única rota marítima alternativa. Estabelecer o domínio nessa região remota era garantir o último plano de contingência naval para salvar o mundo de um colapso completo. E bem no meio dessa narrativa de alta tensão, a gente esbarra numa curiosidade quase engraçada para dar um alívio cômico. A base Little America tinha sido evacuada. Quando as equipes finalmente voltaram lá, coisa de 4 ou 5 anos depois, encontraram tudo perfeitamente intacto. Tinha uma cama arrumada e, pasmem, uma refeição abandonada na mesa, perfeitamente preservada e pronta. E foi exatamente essa descoberta inusitada que deu estalo para as empresas pioneiras criarem a tecnologia de comida congelada da época. Mas a brincadeira acaba bem aí e o clima volta a ficar pesado rapidinho. Porque naquela época de tensão mundial, essa tecnologia de congelamento não era vista apenas como uma conveniência de supermercado. O foco era sério. Rações de sobrevivência para uma guerra atômica. Se um apocalipse nuclear realmente acontecesse, a capacidade da Antártida de manter alimentos intactos para sempre seria a grande salvadora da humanidade contra a fome global. O cofre forte natural perfeito para o pior cenário possível. Agora, com todos esses jogos de poder colossais acontecendo na superfície, as tripulações sofriam na pele lá embaixo, no escuro do inverno antártico. O que levanta uma dúvida incrível sobre a resistência extrema. Neste ambiente mortal e completamente isolado de qualquer resgate, qual é a chave definitiva para a sobrevivência de uma tripulação? Sem sol, no meio do gelo, o que, além de recursos ou armamento, consegue impedir o colapso de uma expedição frente a esta desolação absoluta? E a resposta é surpreendentemente humana: a lealdade. Ela previne o motim na escuridão. O almirante Byrd sabia que nem os equipamentos mais ultramodernos do mundo iam proteger a mente da tripulação na eterna noite polar. Para servir a ciência, os grupos incharam de 20 para 42 até 56 homens confinados. O elemento crucial para evitar um motim desastroso nas sombras não foi a força bruta, e sim a inabalável solidariedade entre eles. Só que essa solidariedade batia de frente com o destino iminente da região. O próprio Byrd falou, com um tom super melancólico e profético: é o lugar mais pacífico do mundo. Tenho certeza de que isso não vai durar muito. É uma ironia trágica, né? Saber que a última fronteira livre de derramamento de sangue estava prestes a ser devorada e fraturada por um mundo desesperado por poder. Aquele silêncio puro do gelo não iria durar. Isso nos empurra direto para o clímax do dossiê, um território de suspense puro. Quando a gente analisa os documentos finais das transmissões, a narrativa metódica desaparece e o suspense toma conta. O relato normal cede espaço a anomalias de áudio e uma última transmissão perturbadora. Sinais esquisitos encerram a compreensão do registro histórico de forma bem brusca, deixando no ar aquela pulga gigante atrás da orelha. Será que informações críticas foram completamente silenciadas e ocultadas de nós? Sabe aquela frase icônica dos filmes? Querem a verdade? Não podem lidar com a verdade? Pois é, palavras exatamente assim foram resgatadas dessas transmissões finais. Mensagens carregadas de tensão pura. Quando isso é dito lá nas margens do continente perdido, no meio de uma exploração militar insana, o impacto é devastador. Afinal, que verdades gigantescas e incalculáveis eles teriam descoberto na vastidão antártica que, de uma hora para outra, se tornaram perigosas demais para o mundo saber. E o clima de terror atinge o topo com outra transmissão de rádio simplesmente arrepiante. Vivemos em um mundo que tem muralhas, e essas muralhas precisam ser vigiadas por homens armados. Pensa nisso à luz de tudo que vimos até agora, aqueles mares congelados e barreiras sem fim. Que muralhas ocultas são essas, afinal? É a ideia desconfortável e aterradora de que o extremo do mundo precisa ser blindado e vigiado constantemente por guardas fortemente armados, protegendo a civilização do que, afinal? E é assim, com um coração acelerado, que a gente fecha esse nosso dossiê cheio de mistério e aventura. Com nações inteiras brigando por recursos, bases congeladas na neve e alertas enigmáticos sobre muralhas e armas, o que acabará sendo apenas uma memória de um tempo em que a gente tentou dominar o Sul? E a grande provocação final:
O que realmente continua lá, escondido agora mesmo, além daquela barreira intransponível de gelo? Essa é a reflexão que encerra nossa exploração de hoje. Até a próxima!